Alô? Bom dia, irmãos. Que alegria estar aqui de novo. Está chegando ao fim meu mandato. Meu mandato está chegando ao fim, infelizmente. Nós vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Texto conhecido, mas com uma dinâmica diferente. Uma dinâmica bem de escola dominical. Vamos aprender com esse texto, com coração de escola dominical? Vamos fazer isso. Leitura. Vamos lá. Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por meio do Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço de Naamã, da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à senhora: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei a carta dizendo: tão logo essa carta chega a você, saiba que eu estou enviando Naamã, meu servo, para que você cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, que envia um homem para que eu curar de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto para vir contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer a Israel: porque o Senhor rasgou suas roupas? Deixe vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi aos seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: eu pensava que certamente sairia para falar contigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso são Abana e Farvar, rios de Damasco, melhores do que todos de Israel? Será que eu não poderia me lavar nele e ficar limpo? Dou meia volta e vou embora, e muito irritado. Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram dele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, apenas disse: lava-te e ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no rio 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora conheço em toda a terra, a terra que não há Deus, senão ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então eu peço que seja permitido que seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo de uma coisa: quando eu, meu senhor, entrar no templo de Romão e adorar, e ele encostar os braços... Não, tá bom até aí, essa parte já não me importa. Preste atenção, era até o 14. É o momento que ele fica limpo. A gente, nessa vida, a gente
regido por muitas coisas, especialmente pela vontade de Deus na nossa vida. Mas existem algumas regras dentro de nós que nos ajudam a viver e nos fazem viver. Uma delas é a escolha. Tem gente que gosta de escolher e tem gente que não gosta de escolher. No casal sempre tem um que gosta de escolher e o outro que não gosta de escolher. Tem o cara que escolhe e tem a parte que escolhe e a parte que diz o quê? Tanto faz. Certo? Só que você tem vontade de matar alguém quando faz isso. Às vezes a mulher diz, o que você quer? O que você quer comer hoje? Aí o que o marido responde? Tanto faz. Ela fala assim, você não me ajudou. Se eu precisasse de tanto faz, eu não tinha te perguntado. Que filme nós vamos ver hoje? Tanto faz. Aonde nós vamos comer hoje? Tanto faz. Tem gente que não gosta de escolher, mas tem gente que não abre mão disso de jeito nenhum. E ela ainda acredita que o outro decidiu, mas é sempre ela que decide. Uns gostam e outros têm horror. Foi feito um estudo engraçado, um experimento engraçado, onde eles botaram 25 tipos de geleias para que as pessoas escolhessem. E levantaram em 2 meses qual foi o consumo, a retirada da prateleira e compra daquelas geleias. Em 2 meses foi consumido 3% das ofertas. 3% das geleias. As pessoas compraram 3%. Aí eles reduziram os sabores para 6 sabores só. De 25 para 6 sabores. Em 2 meses, consumiram 30% da geleia. O que eles fizeram, de onde chegou-se a conclusão, para aquele experimento, e não havia de regra, que é difícil escolher. As pessoas têm preguiça, as pessoas não gostam. As pessoas acham incômodo escolher. Aí, a prova disso é a aflição de um adolescente mudando de roupa no primeiro encontro. Um adolescente mudando de roupa várias vezes é muito aflitivo para o adolescente ter que escolher. Mas as decisões, elas governam a nossa vida. Mas elas podem representar uma espécie de poder, como elas podem representar um peso. Você deve decidir assinar um termo de não ressuscitar, por exemplo. Meu pai está com 92 anos e não sabe quem ele é, não sabe o que ele faz, não sabe quem nós somos. Está numa vida que vocês sabem o que significa um Alzheimer avançado. E meu pai teve 2 cânceres, está indo para o 3º câncer. Eu acho que ele chega aos 200 anos. Mas ele está indo para o 3º câncer e o médico falou assim para a gente, eu acho que ele não deve fazer isso, não deve fazer cirurgia, nem fazer tratamento, que ele está muito velhinho, ele não sobreviveria a uma cirurgia. Aí eu e minha irmã nos entreolhamos e falamos assim, claro que ele sobrevive, óbvio que ele sobrevive. Mas eu tive que fazer uma conversa com a minha irmã. Se ele parar, a gente vai ressuscitar ele? A gente vai deixar ele ligado a aparelhos? A gente vai deixar ele ligado a aparelhos? Ou a gente não vai aceitar termos termos que ressuscitem ele? O que você acha, né? Foi difícil para ela decidir, muito difícil, porque ninguém quer esse lugar. Ninguém quer esse lugar de dizer assim, não ressuscita. A decisão é uma coisa difícil, a decisão de divorciar é um troço horroroso. Sabe? A decisão de divorciar é horrível. Ou não divorciar. Aquele momento que você está na crise, precisa decidir alguma coisa, é muito difícil. A decisão de casar é difícil. Existem escolhas
que são ótimas, que são libertadoras, mas existem escolhas que são verdadeiras prisões. Verdadeiras prisões. O texto que nós estamos falando é um texto que versa sobre escolhas. Pega a sequência comigo, por favor. Não usa chat GPT para não roubar no jogo, tá? Não pode roubar no jogo. Não usa chat GPT. Porque eu vou perguntar a tua opinião e tu tá bem no chat. Aí eu vou dizer que tu tá roubando o jogo. Mas eu não estou vendo, mas Deus está te vendo, hein? Uma coisa mais severa é a professora da escola dominical da minha época, não da época de vocês, só da minha época, nem da época do Teco, da minha época, que ela cantava: cuidado, olhinho no que vê, que o Salvador do céu está olhando para você. Não é, cara? Cuidado, olhinho no que... Gente, que gente doida. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, que gente doida. Olha só, vamos lá. Sequência. Me ajuda agora, hein? Vai na sequência. Naamã é leproso. Ele tem uma escrava. Ela conta ele sobre o profeta. A mulher de Naamã vai e conta para o marido. Naamã procura o rei dele, pede cartas, vai para Israel. O rei de Israel rasga a roupa, entende que aquilo é uma estratégia de guerra. Eliseu fica sabendo, dá um recado para Naamã banhar-se. Naamã se enfurece. Ponderam com Naamã, Naamã colhe, mergulha e é curado. Pegou a sequência? Vamos ver quais são os personagens dessa história. Me ajudem. Qual o primeiro? Outro. Me ajuda, gente. O rei, ele é secundário. O rei de Naamã é secundário. O rei de Israel é primário, mas o de Naamã é secundário. Ele não importa nessa história. A menina, a escrava. Outra. A mulher de Naamã, outra personagem. Eliseu, o profeta, outro. Os ponderadores, certo? Praticamente são esses, né? É uma história de decisão. A menina decidiu falar de suas convicções. Isso é lindo nela. A menina decidiu falar de suas convicções. Às vezes a gente está em situações, em lugares que a gente não fala das nossas convicções. Eu já contei aqui uma história que um cara estava usando droga por muito tempo, sofrendo, drogado, por muito, muito, muito tempo. E um dia ele passou aquela coisa clássica de passar na porta e ouvir uma música e entrar. Ele entrou, ouviu uma palavra e foi lá na frente, trôpego de drogas, decidido a entregar sua vida e mudar de vida. Quando ele chega perto do púlpito, ele olha para a equipe de louvor, ele vê um cara da faculdade que senta próximo a ele. Aí ele para, olha para o cara, fala assim: eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você teve esse tempo todo e nunca falou para mim, nunca conversou comigo. Tem gente que vai passar a vida, mas não vai se pronunciar para falar do amor de Deus para quem está do lado. Tem gente que vai viver a vida num corredor de apartamento e nunca vai falar com o vizinho. E acha isso, e tem orgulho. Eu nem sei quem são meus vizinhos. A pessoa fala isso com orgulho. Tem gente que vai dividir a vida com um colega de trabalho destruído e não vai falar do evangelho para ele. O que é lindo nessa menina,
o que é lindo nessa menina é a capacidade dela de falar do que ela crê. Então, mas deixa eu contar. Isso acontece com muitos. Então, o que acontece é que tem gente que vai viver essa história, mas essa menina decidiu fazer uma coisa diferente. Mas essa menina tinha motivos para não falar, e essa menina tinha motivos para falar. O motivo para falar eu já disse aqui. Deus habitava o coração dela, e se Deus habitava o coração dela, ela fala a partir das coisas que ela crê, mas ela tem motivos para não falar. Quais são os motivos? Ela era empregada, outro motivo. Ela estava em terra estranha, outro motivo. Ela era uma menina, outro motivo. Olha quanto motivo ela tem para não falar. Me dá mais um. Qual o outro motivo que ela tem para não falar? O rei dela, o chefe dela era leproso, não era? Mas o que ela era dele? Ela era escravo. E outra coisa, esse Deus maravilhoso, poderoso de Israel, era uma gracinha, era uma lindeza, mas ele deixou ela permanecer escrava. Entende que eu estou falando? Motivos todos ela tinha para ser revoltada com a sua situação, e motivos ela tinha de ser revoltada com esse Deus, que era poderoso, que era maravilhoso, que era uma graça, mas deixou ela presa ali. Ela foi arrancada do seu povo, era uma criança, era uma menina de 10, 12 anos, sei lá. Era uma criança, gente, e Deus tinha permitido que ela continuasse presa ali. Ele era o Deus Todo-Poderoso, mas ela continuava presa. É ela que tinha sido arrancada da sua família. Ela vence isso. Ela vence a sua própria revolta existencial e ela continua amando esse Deus. Gente que por muito menos se afasta de Deus. Gente que por muito menos se revolta e diz: eu não vou à igreja porque aconteceu tal coisa comigo. Gente que por muito menos olha para Deus de uma maneira desaprovadora. Ela vence isso tudo. Ela vence isso tudo e não difama o Deus dela. Ela vence isso tudo. Gente, tem gente que não consegue vencer o seu próprio vitimismo. Tem gente que passa por situações difíceis, mas não consegue vencer a dor, não consegue vencer os motivos pelos quais essa pessoa se vê ferida pela vida ou por Deus. Essa menina vence, e essa menina prega. Primeira coisa para levar para o coração, a primeira decisão que a gente tem que ter nessa vida é falar do nosso Deus. A segunda decisão que a gente tem que ter nessa vida é vencer os nossos ressentimentos. Vencer os nossos ressentimentos sobre a nossa história. Vencer o nosso ressentimento sobre o que aconteceu com a gente, o lugar aonde a gente foi e onde a gente ficou. A gente precisa vencer o ressentimento e falar. E a segunda personagem que eu escolho é a mulher de Eliseu. O que você acha bonito nela? Me ajuda? O que você acha bonito nela? Atitude de quê? Quem fala é a menina. Não, acho que tem levado essa ideia, esse recado da menina. Ao marido? Que mérito tem de levar o marido a conversar? Oi. A mulher não queria falar. A mulher falou.
Não é. Tá certo. Se a gente botar no contexto de Esther, né? Pode ser. Eu não pensei por aí, não. Hã? A credibilidade que ela dá com a criança. Tem muita menina sendo abusada dentro de casa e as pessoas não falam. Gostei do que você falou. Tem muita criança sofrendo abuso e as pessoas não dão crédito a ela. Credibilidade a uma criança, a uma menina, a alguém que teoricamente é menor. Tem gente que não dá valor para uma pessoa menor. Eu vou contar para vocês um pecado aqui meu. Contar um pecado. Eu estou atendendo nas segundas-feiras pessoas para uma coisa chamada roda de conversa. Aí a amiga minha fazia esse trabalho antes de mim, tinha 16 pessoas. Aí as pessoas foram embora. Eu assumi no lugar dela para resolver o problema na igreja, nas segundas-feiras, sabe, à tarde. Ficaram 2 pessoas. Um morador de rua. O outro, uma senhora, dona de casa. As histórias do morador de rua, elas não me prendiam. Eram histórias de morador de rua. E as histórias da mulher me prendiam. Eu ouvia as histórias dela. Quando eu chegava, que o morador de rua e ela estavam, eu atendi os 2, que era tipo conversa em grupo. Mas ela anunciou que ia faltar 2 segundas-feiras. Aí eu olhei e falei assim, então vamos suspender 2 segundas-feiras. Logo depois eu pensei, se ele dissesse que não ia, será que eu suspenderia o encontro? Por que eu suspendi? Porque era ele, porque era ela faltando. Mas se fosse ele faltando, eu suspenderia. Então eu olhei para mim e eu vi que eu estava dando mais valor a ela do que a ele. É uma bobagem, mas isso me fez mal. Eu estou contando para vocês que a gente faz isso. A gente não ouve o menor. E às vezes, Deus fala através do menor. Deus fala através do igual, Deus fala através do maior, mas Deus fala através do menor. Talvez existam coisas na sua vida que não estão esclarecidas, porque você tem ouvidos seletivos e preconceituosos. Segunda personagem, a primeira personagem quem nós escolhemos primeiro? Naamã. O segundo personagem, a menina. O terceiro personagem, a mulher. Qual é o quarto personagem? Eu vou deixar Eliseu mais para trás. O rei de Israel. O que vocês acham desse cara? Impotente? Prepotente? Ele não mostra prepotência, não. Vai no medroso. Eu acho que ele me mostra mais medroso do que prepotente. Mas o quê? O que você acha desse cara? Falta de fé. Afinal de contas, ele era o rei do povo que conhecia o Deus de Israel. Falta de fé. Ele era o rei do povo que conhecia. Mas o que vocês acham desse homem? É a escola dominical, gente. Vai. Ele foi indiferente à dor da pessoa? Não vejo isso. Porque ele está tão preocupado com ele, que ele nem está aí para a dor da pessoa. Não é que ele é indiferente. Ele é tão medroso, tão preocupado com ele. Sabe gente que tudo é sobre ele? Nunca viu gente que assim, tudo é sobre a pessoa, nada é sobre os outros, tudo é sobre a pessoa. Você vai conversar com ela, ela fala, você vai trazer um problema, eu falei disso na semana passada. Você vai trazer um problema, ela fala dela, ela não ouve o problema, que é tudo sobre ela. Tem gente que é assim, tudo sobre ela. Não é? Não tem gente que é assim? É sempre eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Você achou que ele foi generoso? Não, ele não tem nada de generoso, nada de generoso.
Não, esse aí que você está falando é o rei da Síria. Estou falando do rei de Israel. Está certo, você está certo, ele foi generoso. Mas eu vou falar uma coisa que eu vejo nesse rei. Gente, você já viu algumas pessoas que acreditam que há uma conspiração contra elas? Nunca viu gente assim, não? Que acredita que estão tramando contra ela. Tem gente que é criativa, é isso, tudo achava que estão fazendo macumba contra mim, estão com o olho grande, estão querendo me derrubar. Tem gente que é assim, estão querendo acabar comigo, gente, tem gente que é assim, ele ouve assim, estou mandando um servo meu para a tua terra, ele está querendo fazer um complô contra mim, ele está querendo me derrubar, está vendo? Ele está pensando uma estratégia de acabar comigo. Gente, sabe aquela gente que parece sempre uma personagem da Fernanda Montenegro? Assim, sabe, sempre uma coisa muito dramática, muito contra ela. Estão tramando contra mim. Essa gente precisa de terapia. Claro que acontece. Claro que acontece na vida real. É gente que precisa de terapia. Gente que precisa de ajuda quando elas acham que tudo estão tramando contra ela. Gente, você precisa decidir vencer. Você precisa decidir vencer essa impressão de complô que está armado contra você. Senão você não vai viver a vida. Senão você vai ser infeliz. Você viu o que a tua irmã quis dizer? Tu viu o que o teu irmão tentou falar naquela piada que ele jogou? Sabe, gente que interpreta sempre que o outro está jogando uma piada. Gente que interpreta que o outro está tentando atingir. Gente que precisa de ajuda psicológica. Gente que precisa de ajuda espiritual para perder esse senso de perseguição. Decida se cuidar, decida perder esse jeito de olhar do outro sobre si, decida se libertar disso, Ele é dramático, né? Ele rasga as roupas, ele joga cinza em cima dele. Dramático, para de ser dramático. Seja mais leve, para de ser dramático. E o que a gente tem a falar sobre Naamã? Naamã. O que a gente tem a falar sobre Naamã? Fala, gente. Olha o que ela está falando. Ele queria ser recebido de alguém como alguém importante. A gente faz isso também, tá? A gente quer ser tratado melhor. Sempre a gente tem expectativa que os outros nos tratem melhor do que tem tratado, e a gente se sente desprestigiado olhando para a maneira que nós somos tratados. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho importante em Naamã, ele tem expectativa como Deus vai agir. Ele quer pirotecnia. Ele também é dramático. Isso aqui é evangélico dramático. Sabe, evangélico dramático. Eu queria que o profeta saísse de la casa, invocasse su Deus, clamasse, mandasse o fogo nas manos, e eu seria curado. Ele queria isso, cara. Ele é muito pirotécnico, cara. A gente também, às vezes, quer de Deus coisas exageradas, exuberantes. E o Salmo diz para a gente o quê? Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas elevadas demais.
Eu preciso sossegar a minha alma. Você não pode exigir como Deus vai agir. Você não pode exigir como Deus, você não pode dizer, você não pode dar conselho para Deus e dizer como Deus deve agir. Você simplesmente tem que obedecer. Simplesmente isso. E ele obedece, né? Depois. O que é lindo em Eliseu é que Eliseu não se curva. Ele se curva às exigências de Naamã. Ele era muito firme. Ele não se curva às exigências de Naamã. Ele fala assim: vai mergulhar. Por que 7? Porque sim. Por que no rio? Porque sim. Às vezes a gente precisa ter pai à moda antiga. Por quê? Porque sim, porque eu estou mandando. Porque eu sou seu pai. Porque eu sou seu pai, você tem que obedecer. Eu não sou essa pessoa autoritária na relação pai e filho. Mas às vezes na relação com Deus eu precisava apenas obedecer. Sem fazer, sem gerar tanta expectativa. Apenas obedecer. Ele obedece, é curado. E eu acho Eliseu maravilhoso, porque ele não se curva. E Eliseu fala uma coisa: há profeta em Israel. Eu queria segurar, essa é uma frase para mim que é uma das mais importantes do texto. Quando as coisas acontecerem na sua casa, quando as coisas virarem de cabeça para baixo na sua casa, você precisa ter dentro de você uma frase: há profeta em Israel. Deus me colocou aqui e eu vou ter sabedoria para dar conta disso que está acontecendo. Você entendeu o que eu falei? Quem é o profeta? Eu sou o profeta, há profeta em Israel. Deus me colocou aqui para resolver isso. Deus vai me usar para resolver isso. Eu preciso, ao invés de ser mais um, eu estava com um grupo de crianças na escola, lá na Veiga de Almeida, e tinha um terreno gigantesco no fundo da escola, e eu sou biólogo, então eu fui visitar, foi com as crianças olhar, fazia isso sempre, ver o ambiente, recolher folhas. Daqui a pouco aparece uma cobra pequena, gente, ordinária, michuruca, pequena. Quando a cobra aparece, socorro, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer, socorro, alguém tem que fazer, eu afastando as crianças. Gente, quem tinha que fazer era eu, né? Primeiro que eu estava longe da entrada da escola. Quem tinha que fazer era eu. Epa, vamos lá, vamos sair daqui, dar a volta, deixa a cobra no seu ambiente, a gente está invadindo o ambiente dela. Mas eu comecei a gritar: socorro, socorro, socorro. É você que tem que fazer, sendo usada por Deus, é você. O que eu tenho que dizer? Há profeta em Israel. E ter a última certeza que não há só profeta em Israel, há Deus em Israel. Há Deus em Israel, e Deus há de curar, há de abençoar, há de mudar as coisas. Eu preciso decidir que sou eu quem toma as rédeas das coisas, usado por Deus. Se sou eu que estou ali com as crianças, sou eu quem tem que resolver, ao invés de ficar gritando socorro, olhando para trás. Nós temos que pensar nisso. A gente precisa entender que há Deus em Israel. E Deus colocou a gente ali para resolver aquilo do jeito que deveria ser resolvido.
A gente precisa entender em dias de maluquice, em dias difíceis, em dias de impasse, em dias de perseguição, em hora de medo, em hora de certeza, o quê? Há Deus em Israel. A gente precisa acreditar. Agora, gente, o que há dentro de nós que representa uma barreira para sermos menos do que aquilo que Deus nos chamou para ser? São as perguntas finais. O que há dentro de nós que representa uma barreira para sermos menos do que aquilo que Deus nos chamou para ser? Onde eu estaria se eu tivesse dado meia volta e voltado para a Síria? Onde esse Naamã estaria se eu tivesse dado meia volta? Onde eu estaria se eu tivesse feito as outras escolhas das quais eu fiz? Eu estou indo na direção do que Deus me chamou para ser e fazer. Decida. Vivemos discutindo por coisas que não nos pertencem. Gastamos tempo discutindo na fila dos mercados e do banco, discutindo por coisas que a economia mundial não nos pertence. Tem coisas mais perto de você que você precisava ter decidido. Escolhas influenciam o nosso futuro. A escolha é livre, mas a consequência pode ser uma prisão. Para fazer escolhas, eu preciso da visão do Senhor. Pequenas decisões deixam grandes marcas. Escolhas influenciam a sua vida e a vida dos seus filhos. E não decidir é decidir. Não decidir é decidir. Cada personagem dessa história carregou uma escolha. Alguns deles escolheram certo. O que eu desejo para a sua vida? Que você escolha certo. Escolha o Senhor. Escolha essa frase. Sairemos daqui com essa frase. Há Deus em Israel. Você pode repetir? Há Deus em Israel. Que Deus nos abençoe.